Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 2 de outubro e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 em Porto Alegre. Para começar, vamos analisar como é que estava o represamento dos dados da semana passada para essa semana. Então, aqui na semana passada, no dia 24 de setembro, a gente estava registrando 31.895 casos e hoje, no mesmo período, a gente está registrando 32.701 casos. Então, de novo, pela segunda semana consecutiva, uma notícia boa, a gente só está com um represamento de casos nos últimos 3 dias, 4 dias, o que significa que a gente está observando a epidemia evoluindo finalmente em tempo real em Porto Alegre. Então, o represamento de uma semana ficou em 2,5%, de 2 semanas quase não aconteceu, ficou menor do que 1%. Então, 806 casos de uma semana, 79 casos de 2 semanas. Então, para mim, isso daqui está super razoável. E essa daqui é a curva dessa semana, no dia 1º de outubro, a gente está registrando 34.291 e a gente pode fazer um ajuste assim de 2%, pegar os últimos 3, 4 dias, fazer o mesmo tipo de coisa que a gente tem visto acontecer nas últimas semanas, para supor que hoje a gente está, na verdade, com 34.977 casos, chegando aí a 35 mil casos. E então, se a gente olhar o aumento dessa semana, ela foi um pouco maior do que o aumento das semanas anteriores, mas ainda não é uma coisa muito preocupante, porque a gente ainda está meio que longe da média do nosso auge, que foi aí acima de 400 casos por dia. Então, 325 casos por dia nessa semana na média é uma média um pouquinho mais alta do que a gente estava acostumado, com certeza mais alta do que a gente gostaria, mas ainda não está preocupando. Se semana que vem se mantiver nesse patamar, ou pior, se acelerar, aí sim vai ser uma coisa preocupante. Aí vai estar mostrando que a população se descuidou demais. Abriu demais, ficou muito feliz que estava baixando e olha o que acontece, sobe. Mas isso daí é se semana que vem a gente mantiver esse patamar. Ainda é cedo para dizer, porque semana passada, na verdade, foi uma média muito baixa de casos por dia, abaixo de 250, então meio que essas 2 semanas estão se compensando. Vamos pensar assim que por enquanto ainda não é uma coisa muito preocupante, vamos ver. E casos ativos, essa semana a gente teve alguns dias que ficou mais alto os casos ativos, mas só que porque os casos recuperados não estavam sendo atualizados. Ficou aí quase 5 dias sem atualizar os casos recuperados, mas hoje recuperou aqui, os casos recuperados foram atualizados e a gente chegou a menos de 4 mil casos ativos, que é, digamos assim, o bom. A gente tem que ficar sempre abaixo de 4 mil casos ativos, que é o patamar que a gente vem observando. Quanto mais longe de 4 mil, melhor. E óbitos, essa semana, infelizmente, a gente passou da marca de 1.000 óbitos na cidade, mas a gente não teve uma quantidade muito grande de óbitos. A gente já estava bastante tempo aqui com 50 por semana. Essa semana a gente teve quase 60, um pouquinho a mais do que semana passada. Mas, para mim, eu acho muito importante a gente se manter longe dos 70. É simbólico 70 óbitos numa semana, porque seriam 10 óbitos por dia. Então, para mim, um dia que tem menos de 10 óbitos é um dia que, enfim, não foi tão grave. E a nossa taxa de letalidade continua aqui no 3%. As UTIs continuam na tendência de queda, o que mostra que a gravidade da doença parece estar dando uma trégua, parece que os casos estão sendo menos graves, embora a gente esteja também decrescendo o número de casos, está decrescendo também o número de pacientes em UTIs e as vagas estão estabilizando aqui no 100, eles já estão fechando leitos de UTI. Eu notei que tem menos leitos de UTI disponíveis hoje do que tinham há um mês atrás. Mas então por isso que o número de vagas não está aumentando tanto. Mas olha esse patamar aqui, há no mínimo 8, 9 semanas que a gente não tinha uma coisa nessa casa aqui de 270 pacientes confirmados com Covid em UTIs. E agora a gente pode dar uma olhada meio rápida aqui nos bairros de Porto Alegre para ver como é que está a situação. Os bairros que têm maior variação, os bairros que têm maior número de casos. Então aqui eu queria chamar a atenção para 2 bairros, a Santa Teresa, Restinga e Lomba do Pinheiro, 3 bairros na verdade, que passaram o Partenon. O Partenon era o segundo bairro há 2 semanas atrás
com maior número de casos, é só olhar aqui, estava com 1.046, e esses 3 bairros tinham menos do que 1.046. E agora passaram o Partenon, mas só que não passaram o Partenon, né? Eu peguei aqui errado. Enfim, desculpa, gente. Eu organizei a tabela errada, eu organizei pela variação, não organizei pelo número de casos. Mas enfim, então agora eu me perdi, mas já tô me achando. Desculpa. Então aqui, mas esses 3 bairros aqui realmente tiveram uma variação, pelo menos, maior do que a variação do Partenon. Isso daqui é uma coisa que não é legal. O Partenon até tá de parabéns, teve um crescimento abaixo da média de Porto Alegre. Porto Alegre no período cresceu 14%, e esses bairros aqui cresceram 15, 18, 19, então tá meio preocupante a situação aqui. Também no centro, Vila Nova e Cavalhada foram os bairros, desses bairros que têm o maior número de casos, os bairros que mais cresceram, tá, gente? Bem, de Porto Alegre era mais ou menos isso que eu tinha para comentar. O que tem que ficar desse vídeo? Que está diminuindo o número de casos, está diminuindo a gravidade, mas a doença não deu trégua ainda. Não é hora de liberar geral, não é hora de sair sem máscara. Isso daí é o fundamental. Tem que se cuidar, tem que manter os cuidados pessoais, tá, pessoal? Tá diminuindo, mas só que isso não significa que acabou. Só vai acabar, infelizmente, quando tiver uma vacina. Mas vamos lá, estamos em outubro, tá perto. Provavelmente, janeiro já tem a vacina. Pelo menos, claro, para os profissionais de saúde, para aquelas coisas, para as pessoas mais prioritárias. Quando tiver uma vacina, já vai começar a diminuir mais rapidamente o número de casos, tá, pessoal? Então, é isso aí, vamos aguentar mais um pouquinho que vai passar, vai passar. Muito obrigado e até a próxima.